3 meses que eu sou ex-CLT. Sim, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns aprendizados desses últimos 3 meses da minha vida e também fazer você entender se faz sentido ou não seguir por esse caminho. Você que tá na corda bamba aí nessa decisão de sai do CLT, não sai do CLT, fica aqui comigo. Olá, gente rica, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pra você que não me conhece, Elos Esther Lopes de Oliveira Silva. Tô aqui no YouTube pra plantar a sementinha da transformação no seu coração, mostrar que você pode ser rica e rico, até porque eu acredito que rica nós já somos. Talvez nosso saldo bancário em abundância ele não tenha vindo só ainda para esse plano, mas é só questão de tempo. Que legal, que alegria compartilhar esse vídeo com vocês. Afinal, 3 meses não são 3 dias, não são 3 semanas, não são 3 horas que eu me demiti, mandei a empresa ir para PQP. Nem sei se pode falar isso, né? Mas tô aqui já falando porque, ó, tirei... Acho que eu comecei a andar até mais reta, gente, depois que eu tirei o peso de 50 quilos das minhas costas. E o pessoal no meu antigo emprego fala, você é muito descarada. Teve um dia que eu gravei um vídeo passando lá na frente, assim... tirei um peso de 50 quilos. O pessoal, você não tem vergonha na cara? Eu falei, não tenho. Porque depois que você toma a decisão, cara, só vai que você tá livre, irmã. Você tem o livramento. Vamos lá, gente. Principal insight, o tempo ele passou. Ele passou e ele passaria, estando lá ou não. Olha que incrível. Mas se a gente não toma a decisão, pra você que tá aí na corda bamba, o tempo vai passar de qualquer forma. Cabe a você determinar o que você vai fazer com o seu tempo. Eu poderia sim estar lá na mesma indecisão. E eu sei que eu estaria na mesma indecisão. Por quê? Porque eu já tinha convicção do que eu queria e que eu não queria estar lá. Tá? Então, com certeza, se eu estivesse lá ainda, pra você que tá postergando a saída do seu CLT, cara, 3 meses já passou. Esses 3 meses eu meio que tomei o rumo da minha vida. Tomei fazendo um monte de coisa ainda ao mesmo tempo, mas uma coisa é certa. Ter saído do meu antigo emprego foi a melhor decisão que eu fiz, né? E ter tomado a decisão. Tava muito aflita, né, gente? Eu falo que não tomar uma decisão já é uma decisão, continuar no mesmo lugar, né? E com os mesmos demônios, se eu posso assim dizer, né? Daquela coisa, deve sair, não deve sair, você tá abrindo mão disso, você não tá. Inclusive, hoje eu tava conversando com a minha irmã sobre isso, né? Sobre o quando o calo aperta de fato, você sai. E não importa, tá? Porque assim, eu cheguei numa situação que eu tava tão mal, mas tão mal, tão querendo sair, que, cara, se fosse pra eu vender fone na rua, eu ia vender pra fazer dinheiro, pra não ter que depender mais daquele lugar. Então, talvez você ainda não tomou a decisão porque não doeu tanto, tá? Talvez a sua hora vai chegar. Tava, inclusive, conversando com uma colega de trabalho, né, dessa antiga empresa, ela falou, não tenho coragem ainda. Eu falei, ou talvez não é pra você sair, ou talvez não doeu tanto. Pra mim, doeu tanto, tipo assim, a questão de, né, de não querer estar, de querer partir para algo novo, que não importava o que eu fosse fazer não estando lá, pra mim já era lucro, tá? Então, esse é o primeiro insight, gente. Tempo, ele vai passar de qualquer forma. Mas aí, como ele vai passar, você que vai determinar, tá? E não adianta falar, ai, mas eu não sei o que fazer. A resposta tá na sua frente. É só uma decisão que você precisa tomar. Não é fácil, tá? Vai vir com consequências. Hoje eu trabalho por conta, pra mim é muito difícil, uma vez que eu 10 anos, né, praticamente trabalhando como CLT, tendo certeza do meu salário no final do mês, no começo do mês, na verdade, tendo certeza de férias, de 13º, de caramba 4, de PLR boa, porque eu sempre tive nas empresas que eu trabalhei, mas eu decidi pagar o preço. Né? E o preço, querendo ou não, um pouco o preço da insegurança, né? De que eu que tenho que fazer os meus corres para ter, né, ali o meu lucro, ter o meu dinheiro. E eu decidi pagar o preço, eu decidi que eu coloquei na balança que o meu tempo é muito precioso. Hoje eu prezo muito pela minha saúde mental, por estar com minha família, com meu marido, por ter mais tempo. Hoje eu consigo ter tempo para estudar coisas que eu não tinha tempo antes. Consigo ter mais tempo para me dedicar ao YouTube, que era um dos propósitos que eu tinha. Gravar mais conteúdo, hoje eu consigo gravar conteúdo sobre espiritualidade, consigo estudar sobre física quântica, lei da atração, inclusive trazer para vocês sobre isso. Então, hoje eu tenho mais tempo para fazer as outras coisas que eu também quero fazer e eu acho que eu tenho tempo para fazer dinheiro, que era o que eu não tinha antes. Porque assim, é engraçado que a gente é tão moldado a trabalhar no CLT que a gente meio que se conforma com aquele mínimo. Não que o meu salário era ruim, na verdade era muito bom, comparado com a média dos brasileiros. Mas assim, a gente tá tão, né, moldada a cara acreditar que, tipo, cara, eu tenho o mínimo. Eu tenho esse mínimo aqui, né?
E quando você quando você sai desse formato, você fala, pô, não tenho nem isso. O que eu tenho que fazer? Aí, meu amigo, ó, arregaçar as mangas e ir pra cima, ir pro abraço. Tirar dinheiro de onde você nem imagina que vai sair, mas vai ter que sair. Aí você vai falar, como que é? Vaca não dá leite, né? Quem dá leite é mercado, fala igual a Cortella. Então, assim, aí você vê que você precisa fazer dinheiro. Tem uma historinha que eu quero contar com vocês. Eu não lembro muito bem, né? Os detalhes. Eu queria até os detalhes pra trazer pra vocês. De um monge lá que ele tava andando, enfim, ele encontrou um fazendeiro. O fazendeiro tinha uma vaquinha bem velha. Essa vaquinha dava o leite pra ele. E aí ele dava o leite pra ele, dava bem pouco do leite pra ele, mas ele conseguia se sustentar. E ali o monge passando, né, com o discípulo atrás, e ali o monge pegou e fala, ele passa na casa desse fazendeiro. O fazendeiro fala, não, porque aqui a gente é muito pobrezinho, tal, a gente só tem essa vaquinha, esse pouquinho de leite é o que a gente faz pra sobreviver. E ele fala, mas só tem essa vaquinha, sei lá, enfim. Eles indo embora, o que o monge faz? O monge joga a vaquinha na ribanceira. Acreditem, meus irmãos, que o monge fez isso. Jogou a vaquinha na ribanceira. E ali, o discípulo dele fala, monge, como que você fez isso? Você jogou a vaquinha, a sobrevivência dele, do fazendeiro na ribanceira. Ele só tinha ela que dava o leitinho pra vender. E agora? E agora? 3 anos após isso, eles retornaram na casa do fazendeiro. Que na verdade eles nem reconheceram, porque não era mais uma casa, uma pequena fazendinha, pobrezinha, não. Se tornou uma puta de uma fazenda, tá? Com muita plantação, com muito animal, com muito tudo, com muita abundância. E ali perguntaram pro fazendeiro, o que aconteceu? Ele olha, o pior mal que me aconteceu foi o melhor bem que me aconteceu. Minha vaquinha simplesmente caiu da ribanceira, morreu. Dali eu acabei descobrindo que, né, tinha um cavalinho, tal, um dia a gente tava roçando ali a roça, descobrimos que, do nada, a gente acabou furando ali o nosso solo, descobrimos que tinha petróleo no nosso solo, e ali foi tudo que aconteceu. Olha que incrível. Então, às vezes, o que tá te travando é esse mínimo que você tem hoje. Começa a pensar assim, se eu não tivesse isso, o que eu teria que fazer? Se eu não tivesse esse mínimo, se eu não tivesse esse trabalho, qual que seriam minhas outras alternativas? Pense grande. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, tá? Não se conforma, queira o melhor. Queira o melhor. Deus, ele pode te dar o pequeno ou o grande. Você que vai determinar, você que vai escolher, falar, Senhor, essa é a minha vontade, tá? E aí a vontade de Deus é soberana, claro. Mas pense grande. Então, assim, às vezes o pior é o melhor que pode te acontecer. Então, eu já penso muito nisso. Pense em insights, tá? Tempo. Reflexão sobre o tempo que você pode pensar. Reflexão sobre, se eu não tivesse esse emprego, o que eu faria? Hoje eu vejo que, claro, preciso melhorar muito. Tô ampliando aí a minha visão estratégica de negócio, de tudo que eu preciso fazer. Ainda tô só no começo da minha jornada, mas eu tô com um pensamento muito claro e muito forte, gente. O tempo é o nosso maior recurso. Quando você não tá no formato de trabalho CLT, tá? Mas um insight, se fortaleça como pessoa. Autoconhecimento é a chave, sabe por quê? Porque se você não tiver muito certo de quem você é, da sua identidade, nos seus valores, princípios, em quem você é, no que você busca, você vai sair do emprego, você vai entrar em depressão. Gente, desculpa rir, porque é verdade. Eu falo porque lá na Elos, quando eu trabalhava na Elos, mas assim, tinha um vazio em mim. Que tinha um vazio. Se você não busca autoconhecimento, nada preenche. O externo nunca vai preencher. Então, busque autoconhecimento, tá? Busque autoconhecimento para você ver o que você realmente quer, se você realmente está disposto. Por quê? Porque o trabalho é uma parte muito importante de nós. A produtividade é muito importante. E se você não é uma pessoa autodidata, uma pessoa que consegue entender que você pode empreender e ter dinheiro através disso, o que você pode fazer? Você pode acabar, né? Um exemplo, entrando em depressão, né? Ficando em casa e falando, ai, mas agora eu tô perdido. Isso é muito perigoso. Então tá, comece do autoconhecimento, pra você descobrir realmente o que você quer. Os seus princípios. Eu entendi que se eu saísse de lá, quais os meus pilares principais? Eu sabia que eu ia focar na Love e sabia que o YouTube era minha deixa. Então tinha muito forte isso dentro de mim, tá? Como eu tinha isso forte, já foi um caminho. E aí outras coisas estão aparecendo. Mas você tem que ter essa jogada de mestre, tá? E assim, busca Deus, né? Espiritualidade, autoconhecimento, tá? Pra você se fortalecer. Entender que, um exemplo, fases difíceis vai aparecer. Por quê? Porque se você não estiver firmado, vai aparecer a fase difícil e você vai falar,
Por que que eu fui largar meu emprego? Que lá eu tinha pouco, mas era garantido. E isso ainda não aconteceu comigo, na verdade. Porque eu entendo que são escolhas são consequências e é assim, cara, gente, eu tô muito feliz. Se eu posso te falar, busque isso e você vai encontrar o extraordinário. Não tá ainda do jeito que eu espero, a gente tá em processo de enriquecimento juntos, mas tô maravilhada com o mundo, com as oportunidades. Um abraço no seu coração, reflita sobre isso e até amanhã, até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. Tchau!